que passou do alvéolo pulmonar do pulmão para o sangue, e aí como que isso ocorre, esse transporte de gases, principalmente oxigênio e CO2, que são os dois principais gases com função fisiológica, e o CO2, no caso, um distúrbio do CO2, como vocês sabem aí da bioquímica, um distúrbio do CO2 leva a uma alteração de pH, tá? A gente vai ter um seminário de fisiologia respiratória, nos mesmos moldes que foi o seminário de fisiologia cardiovascular, 2 questões, 20 minutos a meia hora para responder, e depois a gente volta para discutir, tá? Aí não está aparecendo aqui a aula 7, que seria dia 10, que será, portanto, o dia da prova de fisiologia respiratória, tá? E aí aqui está dia 17 de julho, a data da recuperação, mas daí nesse dia 17 de julho é a data que envolve todos os blocos, tá? Então, quem ficou de neurofisiologia tem que fazer a prova nesse dia, tá? Quem ficou de fisiologia oral e neuro e respiratório também faz as 3 provas no mesmo dia. Aquele que ficou de todos fará todas as provas no mesmo dia, né? Então, o período máximo seriam umas 4 horas de aula, mas não terá divisão. Então, serão 5 provas, né? Se uma pessoa ficou de todas, 5 provas no mesmo dia, tá? A bibliografia, então, de respiratória é um pouco diferente da bibliografia de cardiovascular. Tem um livro que tem aqui na biblioteca, chamado de Fisiologia Respiratória, do John West. É um livro só de fisiologia respiratória, é um livro muito bom, simples de ler, que contém todos os princípios de maneira correta de fisiologia respiratória, tá? O livro da professora Margarida, então 3ª e 4ª edição, e o livro do Walter Boron, Medical Physiology, a 2ª edição. Eu sei que tem uma versão em português já, mas não sei dizer se tem esse livro na biblioteca, a versão em português desse livro, tá bom? Bom, então, aqui eu apresento para vocês um primeiro esquema sobre, que diz respeito ao sistema respiratório, né? E eu acho que muitos de vocês, na verdade, esse esquema retrata todos os tópicos que nós vamos discutir na aula, ao longo das aulas, ao longo do curso de fisiologia respiratória. Então, não necessariamente na sequência que eu vou comentar com vocês. Aqui nós temos o pulmão, não é? Na verdade, caixa torácica, e aqui em amarelo o pulmão, e gases que entram e saem sempre com fluxo unidirecional. Então, no processo inspiratório, sempre tem uma entrada de ar, e nesse fluxo inspiratório nós temos grandes quantidades de oxigênio e baixa quantidade de CO2 que nós inspiramos. Porque as pressões parciais dos gases no ar ambiente são diferentes. Então nós temos uma pressão muito maior, então uma quantidade muito maior de oxigênio do que de CO2. Esse oxigênio, e como que vai ocorrer essa entrada e essa saída de ar? Bom, isso vai envolver variações de pressão entre caixa torácica e alvéolo e atmosfera. Para ter um fluxo, como a gente viu em fisiologia cardiovascular, para ter um fluxo de sangue, é importante que tenhamos uma diferença de pressão entre 2 pontos, não é? E uma resistência. Para ter um fluxo de ar que entra dentro do meu alvéolo, é preciso ter uma diferença de pressão entre o alvéolo e a atmosfera. E aí, sempre da maior para menor pressão, eu vou ter um fluxo. E eu vou ter uma resistência, e essa resistência é dada por quem? Pelas vias aéreas, tá? Esse gás, no caso aqui o oxigênio, dentro do alvéolo, precisa ser transportado. Então existem mecanismos de transporte de gases entre o alvéolo e o sangue. E o sangue aqui são os capilares, né? Aquela única camada de células que permite um trânsito muito fácil entre 2 estruturas. Uma vez esse gás dentro do sangue, ele tem que ter um mecanismo de transporte também. Como se dá esse transporte de oxigênio? Então ele se dissolve no sangue? O gás é solúvel em plasma, ou ele precisa de um mecanismo que vai favorecer o transporte desse gás, né? E aí esse gás vai ser transportado e levado até as células, e também por um mecanismo de transporte
é levada para as células como a principal fonte energética para essa célula poder trabalhar. Essa célula, obviamente, vai produzir CO2 como produto do metabolismo e por mecanismos de transporte entre célula e sangue, isso deve retornar para a região lá dos alvéolos pulmonares e aí esse CO2 vai também por um mecanismo de transporte ser levado de volta para o alvéolo. E aí no processo expiratório, nós eliminamos grandes concentrações de CO2 na atmosfera. Tá? Agora, para que tudo isso possa funcionar, nós temos a participação aqui do sistema nervoso central, então áreas aqui do bulbo, do tronco encefálico, mandam informações então para a caixa torácica, na verdade para músculos que apresentam inserção em caixa torácica, que vão permitir, em última instância, as variações de pressão em caixa torácica, em alvéolo, e com isso vamos ter um fluxo de ar. Tá? Então, veja a importância do sistema nervoso central. E são os tópicos que a gente vai discutir. Então, como que o cérebro é capaz de gerar e regular a respiração? Então, o cérebro, regiões específicas do cérebro são capazes de gerar uma atividade elétrica e mandar potenciais de ação para músculos com inserção em caixa torácica. E dessa maneira promover a contração desse músculo, esse músculo vai expandir caixa torácica e vai expandir o pulmão. Esses músculos respiratórios, uma vez em atividade, dada por potenciais de ação gerados no sistema nervoso central, vão promover uma diferença de pressão. Então, se eu estiver numa situação em que eu estou com a minha glote aberta, mas não estou inspirando e nem expirando, vocês concordam que a pressão dentro do meu alvéolo é igual à pressão atmosférica, certo? Se eu tenho a mesma pressão, eu não tenho fluxo, certo? O fluxo é nulo, porque eu não tenho uma diferença de pressão. Se eu inspiro, eu vou gerar uma diferença de pressão em que a pressão dentro do meu alvéolo vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Como? A gente vai ver nesses mecanismos da mecânica respiratória, que vão promover as alterações de volume e as capacidades pulmonares. E aí nós teremos um fluxo de ar unidirecional. Quando eu relaxar os meus músculos inspiratórios, naturalmente eu expiro. Então aí vem um conceito importante, que a expiração é um processo passivo em situações de repouso. Então, se eu inspirei, caixa torácica e alvéolo, que têm propriedades elásticas, armazenam essa energia, quando eu relaxar essa musculatura, naturalmente eu expiro, e aí eu tenho uma diferença de pressão entre o que existe dentro do meu alvéolo e o que existe na atmosfera. E aí, consequentemente, eu tenho um fluxo expiratório. Tá? A relação ventilação-perfusão. Então, veja, quando eu realizei esses movimentos inspiratórios, o ar entrou. Então, faz muito sentido eu ter ar, mas não ter um fluxo de sangue adequado passando pelo pulmão? Nenhum. Como que se dá esse processo? Através dessa relação existente entre ventilação e perfusão. Existem áreas do pulmão onde nós temos uma boa ventilação, mas uma baixa perfusão de sangue. Então o ar fica meio que aprisionado nessa região do pulmão. Tá? Ou algumas patologias onde nós temos destruição de paredes alveolares, e aí você compromete a relação alvéolo-capilar. E aí você tem ar no pulmão, mas a pessoa sente falta de ar. Então é o fumante crônico, tá? Que tem enfisema pulmonar, uma doença pulmonar obstrutivo crônica. Então a pessoa tem ar, mas sente falta de ar, porque o ar fica aprisionado dentro do pulmão e não é transportado para o sangue. Por isso essa relação é essencial para que a gente possa discutir transporte de gases. E aí esse transporte existem mecanismos. Então o oxigênio é transportado quase que na sua totalidade por uma reação de oxigenação com a hemoglobina. Você vai converter uma hemoglobina reduzida numa hemoglobina oxigenada. Não sei se vocês já viram isso ou não em bioquímica. E o CO2 também, existem mecanismos por onde o CO2 deve ser transportado. O principal mecanismo pelo qual o CO2 é transportado é através da reação de hidratação do CO2. Então, o CO2 reagindo com a água forma ácido carbônico que se dissocia em oxigênio, em bicarbonato e próton H+. Então, por isso
alterações nos níveis de CO2 podem comprometer a homeostase ácido-base, levando a situações chamadas de acidose, com baixo pH, ou situações de alcalose com pH elevado. Tá? E isso vai impactar o funcionamento de reações enzimáticas, o funcionamento de canais iônicos nas células, tá? Então compromete toda a homeostase, tá bom? Tudo bem? Então acabou o sistema respiratório. Já falei tudo que tinha para falar. Pode fazer a prova. Bom, então qual que é o principal objetivo desse sistema respiratório? Lembra, o principal objetivo do sistema cardiovascular era transporte de substâncias na sua grande maioria. Né? Para o sistema respiratório, nós temos um objetivo relativamente simples. Não é? Veja, fornecer oxigênio e remover dióxido de carbono. Então esse parece um objetivo muito simples para o sistema respiratório realizar. E veja, nós nem temos muito conhecimento e damos importância para a participação do sistema respiratório. Né? Quem aqui fica pensando, bom, eu preciso respirar mais agora porque eu estou com falta de ar, ou quando eu vou dormir eu preciso ficar meio paranoico, será que eu vou conseguir respirar de maneira adequada? Ninguém dá muita atenção para a funcionalidade adequada do sistema respiratório, a não ser quando nós estamos numa crise de asma ou quando falta ar em alguma determinada situação, aí sim nós percebemos que o sistema respiratório é importante. Ou quando vamos fazer uma atividade física e nós não estamos preparados para essa atividade, aí sim a gente sente uma necessidade de que o sistema respiratório poderia trabalhar de melhor, com uma melhor capacidade. Mas veja, para cumprir esse objetivo, que é relativamente simples, nós temos que ter uma ventilação pulmonar adequada, então, portanto, temos que ter um volume de ar adequado para o pulmão, e para ter uma ventilação pulmonar adequada, é importante que tenhamos não só uma amplitude respiratória, mas uma determinada frequência respiratória também. É importante que a relação entre a ventilação e o fluxo de sangue também seja adequado nos alvéolos pulmonares. A difusão de oxigênio precisa ser adequada, então qualquer obstrução nesse processo de transporte vai impactar a ventilação e, consequentemente, impacta nesse objetivo relativamente simples.